perguntou se eu fazia análise. A conversa foi muito dirigida em relação a essa questão do corpo, a relações pai e mãe. A ideia de trabalhar com alguns objetos de aprisionamento, acho que surgiu, né? Quando eu visitei um museu na Alemanha do crime. E me chamou muita atenção, tanto os objetos de aprisionamento, quanto alguns objetos que eram utilizados como penitência, né? E naquela época, também muito ligado à questão da religião, da Inquisição. E as mulheres que nasciam com um problema físico eram consideradas bruxas e, em muitas situações, ou eram sacrificadas ou eram torturadas. Eu estava falando da questão do próprio corpo e da agressividade de um corpo que recebeu, né, algumas agressividades, interferências, e tentando ao mesmo tempo, acho que inconscientemente, trabalhar com essas questões. Bom, as visitas aos centros cirúrgicos não terminavam, né? Aos centros cirúrgicos não, as lojas de objetos cirúrgicos, as próprias visitas aos centros cirúrgicos acho que tinham terminado, né? E numa dessas visitas eu descobri esse saca-mioma, né? Que para mim é um instrumento bem de intensa força. E pensar que isso de fato é utilizado numa cirurgia, né? E essa, entre aspas, né, invasão, manipulação, eu acho que falando um pouco dos corpos que foram muito invadidos e essa eu fui lidar com a questão interna do corpo da mulher, né, dos objetos que são utilizados na manipulação do corpo da mulher. E um objeto que, ao mesmo tempo, eu me sinto muito seduzida plasticamente por ele, que são os espéculos, que passa toda essa agressividade que o corpo feminino acaba recebendo, né? Eu utilizo 80 dispositivos intrauterinos, né? E foi um momento que eu estava falando muito dessa questão da mulher, do corpo da mulher, da reprodução, a mulher amamentando. Eu acho que talvez eu tenha, no meu início de vida, tenham sido cortadas alguns momentos, alguns processos. Eu passei um mês no hospital, né? E só saí depois, só fui ter contato mesmo, né, com as pessoas com um mês e pouco. Com 2 meses eu já estava fazendo a cirurgia do lábio leporino e foi importante para mim ir a fundo, né, tentar lidar com esses elementos e tentar pensar um pouco o que tinha acontecido. Eu desenvolvi os trabalhos para a Louise que falam justamente essas peças brancas do corpo, do interno, do óvulo recém-fecundado, do espermatozoide, né? E da divisão das células. Se por um lado eu utilizava meu corpo para tirar alguns moldes do seio, do rosto, do umbigo,
Eu acabei transferindo, né, os moldes do meu corpo para os moldes da barriga, né, do umbigo, de amigas que estavam no 8º, 9º mês de gravidez. E justamente era um momento onde o umbigo sai de dentro e passa para fora, né? Então, dentro desses trabalhos, o que me interessava era registrar justamente essa transformação do corpo da mulher, que por trás disso tinha todo um significado e um momento, acho que extremamente especial, né, na vivência feminina, né? Oi, Nazaré, é a Márcia. Nazaré, tudo bom? É São Francisco. Nazaré. Nazaré? Final message. Não, eu sou movida a Coca-Cola Light.